Bom dia, Deus abençoe o seu dia, que esse dia seja um dia de bênçãos e vitórias para você. A gente continua nessa série de orações, orando com Josué, e hoje nós vamos estar meditando no capítulo 8. Eu creio que tem sido um tempo de edificação, um tempo de bênção, e um tempo também de podermos ler a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a estar comigo nesse vídeo até o final. A gente está seguindo uma sequência, primeiro a leitura da palavra, depois uma reflexão e no final uma oração. Então fique comigo até o final. Quero mais uma vez pedir a você que me ajude a divulgar esse canal, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e fazendo seu comentário. Deixe lá o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Isso é muito importante para nós. Vamos à leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. E dessa vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite, com a seguinte ordem: atenção, prepare uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atente bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou. Eles foram ficar de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram o acampamento ao norte de Ai, onde o vale os separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. Os que estavam no acampamento ao norte da cidade e os que estavam na emboscada ao oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se logo cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no lugar de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles
e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai. E assim que os fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta fumaça deram meia volta e atacaram os homens de Ai, os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobrevivente nem fugitivo. Mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido eles. Morreram todos ao fio da espada. Depois disso, os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que haviam ficado lá. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde, ao pôr do sol. Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perduram até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, ao Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifício de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava de pé, de frente do monte Gerizim, e metade de frente do monte Ebal, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado, que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles.
refletindo com esta palavra, a gente vê Deus encorajando Josué, mandando que ele se levante. E isso nos mostra que o pecado de Acã e suas consequências tinha causado grande desânimo a Josué. Devemos tomar cuidado, pois o pecado e corrupções que acontecem dentro vão nos abater muito mais do que as oposições de fora. O Senhor disse a Josué: não temas, não se espante, pois já entreguei nas suas mãos o rei de Ai e toda a sua cidade. Josué se levanta, recebe as ordens de Deus e passa para os seus homens. Cada um faz a sua parte. Todos estavam de acordo, entenderam-se mutuamente e cada etapa foi bem sucedida conforme os planos de Deus. E por isso, a vitória sobre Ai foi certa. Depois dessa grande vitória, de estarem alegres, confiantes e com os despojos do inimigo, Josué reúne todo o povo e edifica um altar a Deus, conforme as instruções que o Senhor havia dado a Moisés. O altar deveria ser de pedra bruta, não lavável, pedras não trabalhadas por mãos humanas, ou seja, deveria ser o mais simples possível. E ali foram oferecidos sobre ele holocaustos e ofertas pacíficas. E a palavra do Senhor foi lida em alta voz. Sabe, temos vivido tempos difíceis. E penso que esse tempo é uma ótima oportunidade que o Senhor está nos dando para verificar o nosso altar. Verificar se o nosso altar está erguido de acordo com os padrões de Deus. E o nosso altar é a nossa vida. Pois não basta apenas ter um altar levantado. Tem que ser um altar que agrade a Deus. Tem muitos altares levantados que não são para Deus, são para o homem. O altar do exibicionismo, do eu, onde o homem faz questão de aparecer em tudo, não é para Deus, é para o homem. Pois nesse altar não há lugar para a simplicidade, e sim para o egocentrismo. As ofertas que procedem desse altar são para a glorificação do eu. Tem o altar da hipocrisia, do fingimento, da falsidade, das virtudes que não possuem, pois a hipocrisia é a face oculta da verdade encoberta. Jesus chamou os fariseus e escribas de hipócritas. Estes eram como os sepulcros caiados. Por fora estavam bem apresentáveis, mas por dentro estavam tão podres como restos mortais. O altar da hipocrisia tem sido exposto durante essa quarentena, onde muitos que se diziam ser, não são mais. Não sejamos atores evangélicos, sejamos servos dentro e fora do templo, pois somos a Igreja de Cristo. Senhor, me achego a Ti em oração, pois sou alguém que saiu do Egito, das mãos de Faraó, que atravessou o deserto e fui conduzido por uma nuvem e uma coluna de fogo. Já experimentei das Tuas maravilhas, dos Teus livramentos, e já tive revelação de quem o Senhor é. Por isso, eu não posso continuar vivendo uma vida desenfreada, de hipocrisias, mentiras, cheio de eu e fora da Sua vontade. Não sou qualquer pessoa. O Senhor é o meu Deus. Eu sou filho e tenho uma aliança contigo por meio de Jesus.
Eu coloco a minha vida diante de Ti e te peço, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei, pois quero Te adorar com uma adoração verdadeira que vem de um coração totalmente rendido a Ti, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Oh, queridos, glórias a Deus. Mais um capítulo finalizando hoje. Que Deus te abençoe, que verdadeiramente nós possamos não apenas estar ouvindo essas mensagens, mas colocando em prática, trazendo ela para a nossa vida. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu peço a você, não corte o vídeo não, vá até o final. A gente precisa desse tempo, o tempo da leitura, da reflexão e da oração. Precisamos desse tempo. E esse tempo tem sido um tempo de crescimento espiritual para mim e para você. Eu quero te pedir mais uma vez, por favor, não deixa de compartilhar, de curtir, de comentar, colocar seu pedido de oração ou um comentário ali na área dos comentários dentro do YouTube. Isso vai ajudar esse canal a crescer. Obrigada. E o Senhor, amanhã, nos permitindo, estaremos de volta. Deus te abençoe, em nome de Jesus.